Bom dia, senhoras e senhores. Solicitamos a gentileza de desligarem seus telefones celulares. De acordo com o artigo 215 do Código Eleitoral, realiza-se neste local a sessão de diplomação dos candidatos eleitos este ano, nas eleições municipais realizadas no dia 2 de outubro de 2016. A excelentíssima senhora juíza eleitoral, Márcia Rita de Oliveira Mainardi, preside a mesa, que é composta ainda pelos excelentíssimos senhores membros da Junta Eleitoral, Dimitrios Martim Emanuelides e Jairo Tegildo Trevisan. Também prestigiam este ato as seguintes autoridades: Sr. Nelmo Sebem, representando a Caixa Econômica Federal, e o Sr. Carlos Roberto Ravanello, assessor jurídico da Câmara Municipal. Convidamos os presentes a ouvir o hino nacional. Procederemos agora à entrega dos diplomas, começando pela eleição proporcional. Convido a passar à mesa o Sr. Cláudio Antunes Vieira, do Partido Democrático Trabalhista, 140 votos.
Aí eles vão fazer o estado. Senhor Lorival Solano Demétrio, Partido Popular Socialista, 130 votos. Senhor Nercindo Lache, Partido Progressista, 125 votos. Senhora Daniela da Silva Moraes, Partido Progressista, 120 votos. Senhor Paulo César Oliveira da Silva, Partido Democrático Trabalhista, 117 votos. Senhor Paulo César, Senhor Zósimo Joserino Demétrio, Partido Trabalhista Brasileiro, 106 votos. Senhor Zósimo, senhor está informado. Senhor Fábio Ricardo Mocelin, Partido Progressista, 95 votos. Senhor Fábio Ricardo, está diplomado. Senhor Paulo Gilmar Schneider, Partido Democrático Trabalhista, 86 votos. Senhor Paulo Gilmar, senhor está diplomado. Senhora Carla Maria Rubens, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 84 votos. Senhora Carla Maria, senhor está diplomado. Passamos neste momento à diplomação dos eleitos na eleição majoritária. Prefeito, Sr. Volmir Pedro Capitânio, PDT, 788 votos. Senhor Volmir Pedro Capitânio, senhor está diplomado. Vice-prefeito, Sr. Ricardo Fernando de Oliveira, Partido Democrático Trabalhista. Senhor Ricardo Fernando. Vamos ouvir a manifestação do Sr. Cláudio Moreira, representando os vereadores.
Bom dia a todos. Cumprimento o juiz eleitoral, prefeito municipal, Valmir, primeira-dama, Ricardo Fernando Oliveira, a todos os presentes, imprensa escrita e falada, e em nome dos vereadores, também a gente agradece a todos que vieram participar da cerimônia. E de dizer que a satisfação de ser um vereador é muito importante para cada um. Passada a campanha eleitoral, se constrói uma nova etapa, onde o vereador chega a essa casa para defender a sua cidade, os seus eleitores. Muda muito a questão, nem tanto política, mas assim, um bem da comunidade inteira do município. Acredito que todos os vereadores irão participar do progresso da construção do município bom para se viver. Obrigado. Vamos ouvir agora a manifestação do prefeito, o senhor Valmir Pedro Capitano. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar a doutora Márcia e, em nome dela, as demais autoridades da mesa, parabenizar a doutora principalmente pela conduta que tem feito nos pleitos eleitorais da nossa região. Todos são muito bem conduzidos, graças ao empenho de vocês. Parabenizar aqui o meu vice-prefeito, primeira-dama, o atual vice-prefeito Paulinho, a todos os vereadores eleitos, reeleitos nesse pleito. Parabenizar aqui meu colega, prefeito de Campos Borges, eleito, o Everaldo, obrigado pela presença, o Nelco da Caixa. E a todos vocês aqui presentes, assessoria jurídica, a assessoria de imprensa, e dizer que estamos aqui mais uma vez representando o município com muito orgulho, dizer a vocês que a nossa responsabilidade cada vez aumenta mais no momento de uma reeleição. A gente sabe disso, a confiança do povo mais uma vez na nossa pessoa. Então a gente está aí, eu e o Ricardo assumimos compromisso perante a sociedade de conduzir esse município da melhor forma. Quero convidar os vereadores que se elegeram, que se reelegeram, para que daqui para frente, juntos, façamos um trabalho pelo município. Que a gente esqueça, a partir de hoje, os partidos políticos e vamos trabalhar em prol da comunidade. Me colocar à disposição de todos para trocar ideias, projetos, enfim, tudo que vem em prol do bem da comunidade, estarei sempre disposto a contemplar e ouvir vocês também nas suas indicações. Uma coisa que eu gostei já hoje, no primeiro momento, já foi a introdução, já tem vereadores sentados todos juntos. É isso que é bonito, que é sinal que a gente vai conseguir fazer uma família, que vamos conseguir levar nos momentos de dificuldade que estão nos oferecendo, nos prevendo pela frente, Mas a gente está aí, se o povo quis que a gente se reelegesse, que a gente elegesse os vereadores que hoje estão aqui, é a vontade do povo, e com certeza a gente somos as pessoas mais competentes no momento para conduzir esse município na dificuldade e dar à nossa população o mínimo de dignidade que eles merecem. Então, mais uma vez, quero parabenizar a todos, agradecer pela presença da plateia aqui, e para nós é um momento muito emocionante, a gente fica até meio sem palavras, mas enfim, a gente é assim, é humilde, é popular, estamos aí de porta aberta todo dia para quem quiser chegar lá, conversar, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora juíza eleitoral, doutora Márcia Rita de Oliveira Mainardi. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jacuizinho, senhor Valmir Pedro Capitano, e em nome deste, todas as autoridades presentes, civis, militares e eclesiásticas e todos os senhores presentes.
Senhores, senhoras, é lamentável o cenário catastrófico que se vivencia no palco federal do nosso país, com o colapso institucional completo, onde não mais se respeita a previsão constitucional de harmonia entre os poderes de Estado, nem se respeitam os fundamentais e básicos ideais republicanos. Notícias de corrupção na seara política, especialmente federal, de todos os lados, num quadro que beira a falência absoluta do Estado democrático de direito. Estamos no fundo do poço e ainda pode ser que este poço tenha um alçador. A reconstrução de nossa República depende da capacidade de indignação de todos nós e da vontade real de fazer algo diferente em prol da sociedade, com o compromisso com a ética, a moral, a justiça, a honestidade, a lisura com o dinheiro público, a responsabilidade e o respeito às leis. Não podemos aceitar passivamente nem assistir de braços cruzados ao desmantelamento da justiça, que é o pilar de todas as garantias do cidadão. Não podemos deixar que estes maus exemplos de cima nos desestimulem a lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. Mesmo que passemos nós do piso a dar os bons exemplos para aqueles, os quais deveriam dar o norte das boas ações no país. Não desanimemos diante dos gigantes de nossa pátria, sejamos nós os gigantes, pois se apequenam aqueles que rompem com o sagrado juramento de defender a Constituição e os direitos fundamentais de cada cidadão, trabalhador que doa seu suor a seu país todos os dias, mesmo sem saúde, educação ou segurança. Pensemos nos agricultores de nossa terra, nos servidores da Brigada Militar, nos nossos professores e mestres, nos servidores públicos municipais, nos comerciantes, enfim, em todos aqueles que, com parcos recursos e salários parcelados, não desistem nunca de fazer mover a roda da produção, movidos pelo compromisso de servir e proteger, de promover a educação de nossos filhos, de fazer os municípios realizarem seus objetivos sociais e de contribuir para a construção de um mundo melhor de se viver. Peçamos para que todas as autoridades eclesiásticas e seus membros rezem por nosso Brasil tão judiado e vilipendiado por atos de corrupção. A corrupção é cruel porque rouba dos mais necessitados as oportunidades de vida, de uma vida digna, ao potencializar a miséria, a pobreza, a falta de emprego, fomentando um assistencialismo escravocrata, baseado em migalhas que se atiram ao povo como se fossem pombos famintos. A corrupção contribui para o enfraquecimento das instituições porque acontece no seio delas, contaminando-as e rompendo com o princípio da impessoalidade, legalidade e finalidade administrativas. Portanto, esqueçamos da lama abissal em que nosso país se encontra e daqui, de nosso piso, de nossa base, façamos a nossa parte com real compromisso social e de responsabilidade com o dinheiro público e de respeito às leis e à Constituição Federal. Façam os senhores de seus mandatos um verdadeiro instrumento para o exercício da democracia, cidadania, ética na política e compromisso com os valores humanos e fraternos na busca de uma sociedade justa. Por fim, referencio publicamente aqui meu colega, Dr. Sérgio Moro, que teve a coragem e firmeza e fez valer seu juramento de combater o crime de forma imparcial e determinada, dentro dos ditames da justiça e da lei. Bem assim, todos os profissionais que laboram na Operação Lava Jato, a qual representa um divisor de águas no Brasil entre a impunidade e a justiça. Para mim, grandes exemplos, pois desvelaram o que há de pior em uma república e continuam desvelando. E, em nome destes agentes públicos de base, homenageei todos os colegas juízes de primeiro grau de jurisdição, agentes do Ministério Público e delegados, bem assim todos os servidores que, diuturnamente, sem medir riscos e limitações às suas vidas pessoais, cumprem com seus deveres funcionais.
e que esta profilática operação tenha continuidade para fazer valer a justiça a quem quer que tenha ultrapassado os limites da lei, seja quem for. Agradeço por derradeiro aos servidores da Justiça Eleitoral, técnicos, estagiários, mesários, integrantes da Junta Eleitoral, Brigada Militar, municípios que nos auxiliaram com veículos e apoio, e a imprensa, mediante a divulgação dos atos da Justiça Eleitoral, promovendo ainda mais transparência às nossas atividades, bem assim aos coordenadores das campanhas e respectivos partidos políticos. Nesta esteira, parabenizo todos os eleitos, desejo-lhes sorte e que tenham a coragem de fazerem seus mistérios o que deve ser feito, sempre em prol do bem comum, e que Deus os ilumine. E assim, dou por encerrada a presente sessão e agradeço em nome da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e, em particular, a 154ª Zona Eleitoral, a presença das autoridades, convidados e diplomados. Muito obrigada. Convidamos os presentes a ouvir o hino rio-grandense. Primeira coisa.